Hermanos queridos, buenos dias! Estamos hoje aqui para dar seguimento a uma sequência de prédica que Pastor Nery tem predicado esses últimos domingos sobre guerra espiritual. E nós outros temos escutado o primeiro bloco da guerra espiritual sobre o mundo, este forte inimigo que tenta nos destruir. Também vamos pensar hoje, já pensamos miércoles passado, falando sobre a outro inimigo de nossas vidas, que é nossa própria natureza carnal. E, se Deus nos permite, vamos falar sobre o outro inimigo, que é Satanás, Satã, que tenta nos destruir. Irmãos queridos, são três fuentes, três inimigos fortes e poderosos que lutam para tentar nos destruir, para tentar nos apartar de Deus. E hoje vamos falar sobre nossa natureza pecaminosa. Vamos orar. Padre querido, Padre amado, solamente através do Teu Espírito Santo é que o Senhor pode fazer com que estas letras se transformem em armas do Senhor para chegar ao coração de cada um de nós outros, Senhor. Deus, eu te necessito para que o Senhor utilize minha vida, Senhor, para predicar esta palavra que tem sido predicado aos miércoles, aos vernes, hoje, Senhor, pela manhã, e vai ser predicado, Senhor, pela noite. Deus, te necessitamos. Habla conosco através da tua palavra e nós te pedimos humildemente no nome poderoso de Jesus. Amém. Irmãos queridos, queremos dar para os irmãos bases bíblicas para aquilo que estamos predicando. Nosso segundo inimigo, não em escala de 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, mas um de nossos inimigos é nossa natureza carnal. Assim diz a palavra do Senhor. Deus, irmão, criou o universo maravilhoso, perfeito. Deus criou tudo o que nós outros conhecemos. Ele criou todas essas coisas. Deus ha dado ao homem a terra. Deus ha dado ao homem fé e razão para podermos crer em todo que Ele ha hecho, e através de todo que Ele ha hecho, criado, que nós outros podamos alabá-lo para sempre. Irmãos queridos, Deus é que deu a nós outros a fé para crer em Ele. É Deus que nos deu a razão, entendimento para compreender tudo que Ele criou para nós outros, e por causa de suas bondades podemos alabá-lo e adorá-lo para todo sempre. Irmãos, Gênesis 2:15 diz assim: Deus é o Senhor, tomou ao homem e lo puso no jardim del Edém, para que lo cultivara e lo cuidara. Ele deu este mandato, ou lhe deu esta ordem: puedes comer de todas as árvores do jardim, pero do árvore do conhecimento do bem e do mal não deverás comer. É o dia que em de ela coma, certamente morirás. Irmãos queridos, Deus, através de Gênesis 3:15, está dizendo que Ele criou todas as coisas. Em aquele momento, Deus criou um sítio especial, é o jardim do Edém, e pôs o homem para cuidar e cultivar e se desfrutar de todo que Ele havia criado, de todas as árvores frutíferas que havia naquele jardim. Eram muitas, segura. Havia uma que Deus disse: ei, Adão, daquela árvore que está ali, mira, aqui ali, aí, é exatamente esta. Desta árvore você não comerá, porque o dia que tu comas desta fruta,
o dia que tu coma do fruto desta árvore, certamente morrerás. Isto Deus dijo, não? Mas, hermano, devido ao pecado, por causa do pecado, o homem desprecia, o homem despreza, o homem rejeita toda bondade de Deus revelada. O homem la profana, o homem la contamina e o homem deseja obter poder, dinheiro, prazer. Deus criou todo lindo e maravilhoso, mas a verdade da palavra que nos revela que por causa do pecado, nós outros despreciamos a criação de Deus. Você pode pensar, não é bem assim, eu aprecio Deus. A Bíblia não mente. O que sucedeu então? O que sucedeu depois que Deus criou esse jardim maravilhoso e pôs o homem allá? O que sucedeu? Por que somos pecadores? Porque a palavra de Deus explica a nós outros. Gênesis 3, a partir do verso 1. A serpiente era a mais astuta que todos os animais do campo que Deus, o Senhor, havia hecho. Assim que a serpente perguntou a la mulher: ¿Es verdade que Deus lhe dijo que não comera de nenhum fruto de la árvore do jardim? Podemos comer do fruto de todas as árvores, respondeu a mulher. Pero enquanto é o fruto do árvore que está no meio do jardim, Deus nos ha dicho: não comam deste fruto, não comam desta árvore, nem lo toquem, de lo contrário morirão. Irmãos queridos, há um diálogo da serpente com a mulher. Irmãos queridos, se você põe atenção, houve um diálogo. Esta serpente relatada na palavra não era simplesmente a serpente que Deus criou, mas foi o próprio Satanás que se incorporou na serpente e pensou um diálogo com Eva. E em este diálogo, Satanás afirma e pergunta para poner uma dúvida em Eva. E ele diz: Eva, é verdade? Seria possível que Deus te dijo que não coma de nenhum dos frutos do jardim do Edém? E então se a mulher contesta: não. Deus dijo que eu posso comer de todos os frutos, de todas as frutas, mas somente aquela que está ali no meio, que é o fruto do bem e do mal, este eu não devo comer. Aliás, não devo nem tocar, não devo nem me acercar, porque Deus dijo que o dia que nós hagamos isto, certamente moriremos. Irmãos queridos, a palavra de Deus diz que eles não deviam nem sequer tocar, nem sequer se aproximar. Eu quero trazer para vocês um exemplo. Todos sabem que uma granada é aquela como se for uma pera, uma fruta, e quando você quita o que está protegendo a pessoa da explosão, quando você quita aquilo, bum, se explode. Você deixaria tu filho, ou você se acercaria e correria uma granada, tocá-la? Você sabe que pode explodir e você poderia morrer. Irmãos, se tiver um material radioativo, nem tu nem eu
sabendo que aquele material é radioativo, jamais nos acercaríamos, jamais tocaríamos, porque se tocássemos, é morte segura. Irmãos, pensa em um cabo de eletricidade desfiado. Se tu e eu tocamos naquele cabo, vamos nos quedar grudados e podemos morir. Irmãos queridos, uma arma de fogo, alguém que não sabe como manusear uma arma de fogo, você pode disparar em si mesmo e morrer. Irmãos queridos, se alguém, irmãos, hace uma dessas coisas, pode morrer. Então nós outros nem nos acercamos, nós outros nem tocamos. Então Deus estava dizendo para Adão e para Eva que nem se acercara daquele fruto, nem tocarem, nem prová-la. Porque o dia que provaram, o dia que experimentasse daquele fruto, certamente moririam. Bem, a palavra de Deus sigue no verso 4, Gênesis 3, diz: Pero, entretanto, la serpente le dijo a la mujer: não é certo, não é bem assim, não é certo que você vai morrer quando coma desse fruto, mas sabe o que vai passar? A verdade é que Deus sabe muito bem que quando comam de este árbol, se les abrirá os olhos e chegarão a ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Irmãos queridos, Satanás correu a verdade de Deus, que não poderia comer daquele fruto, e ele como que desvirtua, ele leva a verdade de Deus como uma mentira que Deus disse para a mulher. Porque quando Satanás disse, não é certo, não é verdade, é uma afronta de Satanás contra Deus, dizendo que Deus é mentiroso, que Deus mentiu para Eva, porque não é verdade que vai morrer. Irmãos queridos, quando ele diz que não vai morrer, é como que eu dissera nos dias de hoje: coronavírus está ali, está contaminando pessoas estão morrendo. Eu digo, não, tranquilo, você não necessita de máscara. Pensa bem, uma máscara, aquela coisa sufocante, que você não pode nem respirar. Não necessita, pode sair, ir ao mercado, ir em qualquer sítio, ir nas festas, nas praias, não passa nada. Isto que estão dizendo aí na televisão é todo mentira. Irmãos, da mesma maneira Satanás hizo isto, convenceu a Eva que não era verdade que ela iria morrer. Pelo contrário, aguçou seu entendimento dizendo que a hora que ela coma daquele fruto, ela vai ser como Deus. Irmãos queridos, neste momento Satanás estava tentando enganar a Eva, contando uma mentira, e em este momento, no verso 6, diz o seguinte: depois dessa conversação de Satanás com Eva, diz o seguinte: a mulher viu que o fruto do árvore era bueno para comer, e que tinha um bom aspecto, assim que tomou do fruto e comeu. Ou seja, depois de toda essa conversação, Eva se acercou à árvore do bem e do mal que não deveria comer, e se deu conta com seus olhos que a fruta tinha um bom aspecto, e que a fruta se poderia comer. E outra coisa, era deseável para adquirir sabedoria, e ela comeu.
e luego deu a seu esposo, que também comeu. Verso 7. Em esse momento, ou seja, Eva comeu o fruto, não passou nada, mas quando ela deu o fruto para o seu marido Adão, em este momento se lhes abriram os olhos e tomaram consciência de sua desnudez. Por isso, para cobrir-se, entreterreram hojas de higuera. Interessante que Eva comeu do fruto, nada passou, mas quando o homem comeu do fruto, seus olhos abriram e eles descobriram que estavam desnudos. Irmãos, essa palavra, eles descobriram que estavam desnudos, significa que antes de comerem o fruto, eles sempre tiveram desnudos. Não era um problema. Mas ao entrar o pecado em eles por causa da desobediência, eles se deram conta que estavam desnudos e correram hojas de higuera e cozeram para eles algo para se cobrir. Bem, no verso 8 de Gênesis 3, quando o dia empezou a refrescar, o homem e a mulher ouviram que Deus, o Senhor, andava recorrendo o jardim. Ou seja, quando o dia empezou a refrescar, ou seja, quando chegava o final do dia, Deus era costume ir ao jardim do Éden para falar com Adão e Eva. Havia comunicação, havia relacionamento. Todos os dias Deus passava no final do dia para falar com Adão e saber como foi o dia de eles. Então, quando eles ouviram que Deus se acercava no jardim do Éden, correram a esconder-se entre os árvores para que Deus não os viera. Em este momento, quando ouvem o caminhar de Deus, sabiam que Deus estava se acercando porque eles sabiam, né? É como muitas vezes nós outros dissemos que depende do caminhar da pessoa. Ei, quem está chegando aí é fulano. Nós outros sabemos, até o toque-toque do sapato, o toque-toque da sandália da mulher, sabemos que é a maneira que a pessoa caminha. Em este momento, eles se esconderam. Em este momento, tiveram receio. O pecado deu a eles conhecimento que haviam pecado contra Deus, desobedecido a Deus, e eles se esconderam para que Deus não os encontrara. Assim somos nós outros. Pecamos e queremos nos esconder de Deus, e isto é impossível, porque Deus sabe todas as coisas. Verso 9. Pero Deus é o Senhor, chamou ao homem e lhe dijo: ¿Dónde estás? Deus, ao chegar naquele lugar que sempre se encontravam com eles, e eles ao não estar ali, Deus perguntou: Adão, Adão, ¿dónde estás? Irmãos queridos, Deus, ele não sabia onde estava Adão? Se Deus é onisciente, ele não sabia aonde estava Adão e não teria que chamá-lo? Irmãos, por que Deus chamou a Adão e perguntou a ele: onde estás? Irmãos, Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas que passam no universo. Todas. Nada passa desapercebido a ele. Deus sabia que Adão e Eva haviam comido do fruto proibido. Deus sabia que eles haviam desobedecido. Mas Deus necessita perguntar ao homem, perguntar a ele: onde estás?
porque Deus está dando a ele a oportunidade de se redimir, a oportunidade de se arrepender. E Deus pergunta a Adão: onde estás? Sempre nos encontramos acá, não porque Deus não sabia, irmãos. E o homem contestou, Adão contestou: escutei que andavas pelo jardim e tive medo, porque estou desnudo e por isso me escondi. Adão contando a Deus que estava desnudo. Adão dizendo a Deus que tinha medo e por isso me escondi. É Deus dando a oportunidade para que Adão pudesse relatar o que estava passando. Verso 11. E quem te ha dicho que está desnudo? Le perguntou Deus. Quem te dijo que estava desnudo? Acaso has comido do fruto do árvore que eu te proibi de comer? Sempre tuvo Adão e Eva desnudo, e não era um problema. Mas depois que entrou o pecado na vida de Adão e Eva, eles descobriram que estavam desnudos. E a única maneira de que eles descobriram que estavam desnudos é porque haviam comido do fruto. E Deus disse a eles: comiste do fruto da árvore? É interessante que Adão não contesta: sim, Senhor, eu comi. Não. Adão puso a culpa em Eva e respondeu Adão: a mulher que me diste por companheira me deu deste fruto e eu lo comi. Então, se Deus é o Senhor, lhe perguntou à mulher: que é o que ha hecho? La serpente me enganou e comi, contestou ela. Em este diálogo nos damos conta de que Adão não assume seu pecado, seu erro, sua culpa. Ele põe a culpa na mulher. A mulher não assume sua culpa e seu pecado, sua desobediência, põe a culpa em la serpente. E assim somos nós outros, irmãos. Nós outros hacemos igualito Adão e Eva hacen. Nós outros não assumimos nossa culpa, damos excusas. Nós outros não dizemos: é verdade, eu pequei, é verdade, é minha culpa. Não, nós outros sempre ponemos a culpa em algo ou alguém que me hizo pecar. Deus é o Senhor, dijo a la serpente: por causa do que has hecho, maldita será entre todos os animais, tanto doméstico como selvagem. Te arrastrarás sobre tu ventre e comerás porvo todos os dias de tu vida. Pondrei enemistade entre tu e a mulher, e entre tu semente e de la deia. Su semente, a semente da mulher, te aplastará la cabeça, pero tu le morderás el talón. Irmãos queridos, Deus não habla com a serpente, Deus não habla com Satanás. Deus dá a serpente, Deus dá a Satanás a sentença. Aquela serpente, por permitir de alguma maneira que Satanás se incorporasse em ela, a serpente passou a ser maldita. Se Deus diz que a partir de agora rastreará na terra, significa que antes ela caminhava. Irmãos queridos, Deus diz que pondrei enemistade entre tu e a mulher. É verdade que a serpente de todos os animais é o mais desprezível. Sim, a mim não me gusta culebra, penso que a ti não, quanto mais serpente. É interessante, irmãos, nos damos conta que quando Deus diz: su semente te aplastará la cabeça. Que significa essa expressão quando Deus está dizendo a Satanás que de la semilla da mulher vai nascer um homem que é o Redentor, que é Jesus o Todo-Poderoso, que ia chegar o Salvador, e Jesus iria aplastar a cabeça da serpente, e não a serpente culebra animal,
mas Deus vai aplastar a cabeça de Satanás e seus demônios no grande dia do Senhor, quando Deus vai destruir todo o mal. Deus está aqui em Gênesis 3:15, anunciando, revelando os planos maravilhosos para recuperar, para restaurar o homem com Deus. Irmãos, esta afirmação de Deus é a provisão de Deus para o homem pecador. Queridos, e Deus sigue, continua e diz à mulher, e a mulher lhe dijo, Deus dizendo a Eva, multiplicarei tus dolores em el parto, e darás a luz a tus hijos com dolor. Desearás tu marido e ele te dominará. Irmãos, Deus deu como sentença, Deus deu como uma punição para Eva, que todas as vezes que ela fora ter filhos, ela tinha dolor. E nós outros sabemos das mulheres que falam que quando tem o parto normal, natural, o dolor é insuportável. E Deus diz, por causa da sua desobediência, você vai ter dolor no parto. É interessante que eu estava falando viernes no grupo de Pastor Cid e Joe, que quando nós outros miramos no cielo o arco-íris, nós outros nos acordamos da promessa de Deus que dijo que jamais ele vai destruir a terra como isso na época do dilúvio. Mas quando uma mulher está em momento de parto e aquele dolor terrível, nadie se acorda, mira, a mulher está tendo dolor porque desobedeceu a Deus. Não há essa conexão, mas Deus deu essa sentença para a mulher. E Deus falou a Adão e a todos os homens depois de Adão. Ao homem lhe dijo, por quanto lhe hiciste caso a tu mulher e comiste do árvore que te proibia comer, maldita será a terra por tu culpa. Com penosos trabalhos comerás de ella todos os dias de tu vida. La terra te produzirá cardos e espinas, e comerás ervas silvestres. Te ganarás el pão com el sudor de tu frente, até que volva a la mesma terra da qual fuste sacado, porque polvo eres e ao polvo volverás. Irmãos, por causa do pecado de Adão, por causa do pecado do homem, a terra foi maldita. E nós outros nos damos conta, até no dia de hoje, que para se produzir algo para comer que viene de la terra, se necessita de insumos agrícolas, se necessita de abono, se necessita de inseticida para matar as plagas, matar os insetos que vienen a prejudicar o crescimento de um fruto, de um legume. Deus é que deu esta sentença, irmãos. A terra se tornou maldita por causa do pecado de Adão. Irmãos queridos, nós outros estamos ensinando hasta este momento que nossa carne é nosso inimigo. E como foi quem pensou isto? Como foi que isto aconteceu? E até agora relatamos isto. E nós outros queremos seguir falando e dando aos irmãos palavra bíblica, versos da palavra que Deus escreveu, para que tu e eu podamos crer no que Deus está dizendo. Gênesis 6. Ao ver ao Senhor que a maldade do ser humano na terra era grande e que todos os seus pensamentos tendiam sempre hacia ao mal, se arrependeu de ter hecho o homem em la terra e lhe doleu o coração. Deus está dizendo que o homem é malo, perverso, por causa do pecado. E a maldade a cada dia crescendo, já naquela época, irmãos.
quanto mais nos dias de hoje. O Salmo 14 diz assim, verso 2 e 3, desde o cielo, o Senhor contempla os mortais para ver se há alguém que seja sensato e busque a Deus. Pero todos han se descarriado a se han corrompido. Não há nada que haga lo bueno, não há solo. É a Bíblia provando isto. Gênesis 5. Quando Adão chegou à idade de 130 anos, tuve filhos a sua imagem e semelhança, e lo chamou Sete. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu 800 anos mais, e teve outros filhos e outras filhas, de modo que Adão morreu aos 930 anos de idade. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo que Adão viveu 930 anos, depois que comeu o fruto. E Deus disse que no dia que comera desse fruto, moririas. E aqui a Bíblia está revelando que ele não morreu. Lá em Gênesis 2, verso 17, Deus disse, o dia que coma desta árvore certamente morrerás. Certamente morirás ao comer do fruto. E agora a palavra de Deus diz que Adão viveu 930 anos. Deus mentiu? Não. Deus se enganou? Não. Deus estava falando da morte espiritual do homem. Deus estava falando que no dia que ele desobedecer a Deus, ele moriria espiritualmente, irmãos. Estamos falando sobre morte espiritual. E que sucedeu? Que passou? Irmãos queridos, o homem continua vivo fisicamente, é verdade, e emocionalmente, pero é o dia em que o homem morreu espiritualmente. Este é o dia. Deus está falando da morte espiritual. Romanos 5:12 diz, por meio de só homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e por meio do pecado entrou a morte. E foi assim como a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, todos somos pecadores, não é somente Adão. Por causa de Adão, toda a criação, todos os homens e mulheres somos pecadores e vamos morrer um dia. Em João 3, a palavra nos habla de Nicodemos que foi falar com Jesus, e ele elogiando Jesus, dizendo, sei que tu és o Messias, sei que tu és o Cristo, porque as obras que tu haces, se Deus não fora com ele, não poderia ser hecho. Jesus escuta isto e contesta a Nicodemos, de veras te asseguro, que quem não nasca de novo não pode ver o reino de Deus, dijo Jesus. Eu te asseguro que quem não nasca da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, respondeu Jesus. Irmãos queridos, Jesus está falando em este momento para Nicodemos e para nós outros que existe uma vida espiritual, mas por causa do pecado estamos mortos e não temos direito de entrar no reino de Deus. Irmão, Jesus está revelando a verdade que Deus disse allá em Gênesis, que o dia que comesse da árvore do jardim certamente moriria. Deus falou de morte espiritual, e Jesus falando com Nicodemos está dizendo que se nós outros não nascermos de novo, não veremos o reino dos céus. Em João 3,16, um dos versos tão conhecidos da palavra, porque Deus amou ao mundo tanto que deu a seu Filho unigênito, para que todo o que creia em Ele não se pierda, senão que tenha vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar ao mundo, senão para salvá-lo por meio de Ele. É o que crê em Ele
não és condenado. Pero aquele que não crê em Jesus já está condenado, por não haver creído no nome do Hijo unigênito de Deus. E qual é a causa da perdição? Qual é a causa da morte? Verso 19. Esta é a condenação, que a luz vino ao mundo, pero a humanidade preferiu as tenebras à luz, porque seus hechos eram perversos. Irmãos, esse texto está falando de morte espiritual. Esse texto está dizendo de morte espiritual, irmãos. Por causa do pecado, estamos mortos. Por causa do pecado, não merecemos ir para o cielo. Mas o texto ensina que Jesus vino não para nos condenar, mas para nos salvar. O texto nos revela que a luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para nos salvar. E aquele que crê em Ele, aquele que entrega a sua vida, aquele que reconhece que sou pecador, Senhor, necessito de Ti, salva-me, Senhor, será salvo. Mas aquele que não crê, aquele que não crê em Jesus, aquele que não quer nada com Jesus e quer viver a sua vida de acordo com o mundo, de acordo com sua maneira de pensar, diz o texto, já está condenado. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo para os irmãos. É isso que diz a palavra. Mire se você pode lograr ler, que está esteja de ponta cabeça. Irmãos queridos, Juan 3, de 16 a 19, revela a mim e a você esta grande verdade. Um outro texto tão conhecido da palavra, Romanos 3, 23, eis que todos han pecado e todos estão privados, separados da glória de Deus. Romanos 5:8 diz, pero Deus demonstra su amor por nosotros em esto, em que enquanto estávamos mortos, Deus pero demonstra su amor por nosotros em esto, em que quando todavia éramos pecadores, Cristo morreu por nosotros. Mira o que diz Romanos 6:23. Porque a paga do pecado é morte. A paga do pecado é morte eterna. Aí veio uma coma. E depois desta coma veio uma revelação de Deus maravilhosa. Mientras que a dádiva de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pecado é morte, mas Jesus é vida. Irmãos queridos, a paga do pecado, a paga por eu e você caminhar lejos de Deus é morte eterna por toda a eternidade. A eternidade não tem fim. Mas a dádiva, o regalo, o desejo de Deus é que nós outros tenhamos vida através de Cristo Jesus. Oh glória, graças Senhor, graças. Pablo, escrevendo aos Efésios, ele revela: em outro tempo, ustedes estavam mortos em suas transgressões e pecados, em los quais andavam conforme a los poderes deste mundo, se conduziam segundo o que governa as tinieblas, segundo o Espírito que agora exerce su poder em los que vivem em desobediência. Em este tempo também todos nós outros vivíamos como eles, impulsados por nossos desejos pecaminosos, seguindo nossa própria vontade e nossos propósitos. Como os demais, éramos por natureza objeto da ira de Deus. Pablo está escrevendo a creyentes,
Pablo está escrevendo a cristianos, dizendo que hoje nós outros somos salvos, mas nós outros éramos como eles antigamente. Antes de conhecer a Jesus, nós estávamos perdidos, mortos por toda a eternidade, mortos em nossos delitos e pecados. E o texto diz, você pôs atenção no que eu li? Eu vou repetir novamente para vocês. Se conduziam segundo o governo deste mundo. Se acordam de todas as prédicas de Pastor Nery sobre o mundo? Todos se conduziam e viviam e caminavam e pensavam segundo o que o mundo diz. Segundo um espírito, existe um espírito que exerce poder naqueles que vivem desobediência. Irmão, existe um espírito demoníaco que exerce influência sobre aqueles que não estão caminhando com Jesus. Por essa razão, é necessário que eu reconheça, sou pecador, estou perdido, e eu clame pelo nome de Jesus. Senhor Jesus, perdoa meus pecados, sou pecador, estou perdido, Senhor, salva-me. E quando tu haces isto, convencido que é pecador, convencido que está perdido, convencido que não há esperança para você, em este momento, através do Espírito Santo de Deus, Deus entra em sua vida. A natureza de Deus entra em tua vida, e o mundo e esse espírito que governa aqueles que não são de Jesus já não tem poder sobre você. Não que tudo terminou, seguimos sendo pecadores, o mundo siga nos tentando e nos convencendo e tentando nos apartar. Satanás e seus demônios como um leão rugindo, tentando nos destruir. É verdade, mas agora a natureza de Deus, através do Espírito Santo dele, está em mim, está em você, e ele nos dá a força para resistirmos quando clamamos para ele e não tentamos caminhar nesse caminho, seguir a Jesus em minha força, em tua força. Quando nós outros reconhecemos que sem Jesus não podemos fazer nada. João 15:5, Jesus disse: sem mim, ustedes não podem fazer nada. Todos estes textos revelando a morte espiritual. Mas mira que Deus maravilhoso. Mira que Deus maravilhoso. O verso 4, seguindo. Pero Deus que é rico em misericórdia, por su grande amor por nosotros, nos deu vida em Cristo, aun quando estávamos mortos em pecado. Por su gracia, ustedes han sido salvados. E em união com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou e nos hizo sentar com Ele em las regiones celestiais, para mostrar em los tiempos venideros la incomparável riqueza de sua graça, que por sua bondade derramou sobre nós através de Cristo Jesus. Deus nos dá vida através de Jesus. Deus proveeu Jesus através de sua morte para que tu e eu tenhamos vida. Isso é graça, isto é um regalo, isto é um presente de Deus para nós. E através de Jesus, irmãos, Deus nos hace sentar com Ele. Irmãos, porque por sua graça, ustedes han sido salvados, mediante a fé. E isto não procede de ustedes, senão que é um regalo de Deus, não por obra, para que nada se jacte. Porque somos hechura de Deus, criados em Cristo Jesus para as buenas obras, las quais Deus dispuso de antemano, a fim de que pongamos em prática. Irmãos,
Nós outros somos salvos mediante a fé. E isto não procede de você, não procede de mim. É Deus, o autor da fé, que dá fé para mim, dá fé para você, crer em esta verdade. Deus hace todo. Deus hace todo, hermanos. E isto é um regalo de Deus. E eu não puedo conquistar ou ganhar a vida eterna através de obra, porque eu posso me jactar. Eu sim vou para o cielo, porque sou bem comportado. Não abro palavras feias, não hago malo a nadie. Aliás, nunca falei malo de nadie. Isso não é verdade, somos pecadores e não somos buenos, somos malos. Mas por causa de Deus, através de Cristo Jesus, o Espírito Santo que está em nós, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E tudo que estamos falando, tudo que predicamos, estamos falando e revelando aos irmãos nossa natureza pecaminosa. Nós outros não somos buenos. Estávamos sentenciados à morte sem Cristo. Estávamos sentenciados à morte eterna sem Cristo. Mas por causa de Cristo, Deus nos regalou a oportunidade de estarmos nas regiões celestiais, junto com Deus Padre, junto com Jesus, o Hijo de Deus, e junto com seu Espírito Santo e todos os profetas e todos os crentes, todos os cristianos de toda a face da terra que permaneceram firmes até que Deus los chamou, até que Deus los levou e até que Deus nos chame um dia. Tendemos esse direito. Hermanos, escute-me bem. Nossa natureza carnal é mais forte do que você pode pensar. A força do pecado é muito grande dentro de mim e dentro de ti. Temos que reconhecer isto e clamar e pedir: Senhor, ajuda-me, Senhor, me salva. Que Deus bendiga esta palavra em tu vida, como tem bendecido a minha vida. Ó Padre querido, Padre amado, graças por tu misericórdia, graças por tu amor, graças, Senhor, porque o Senhor mirou para nós outros, homens perdidos, pecadores. O Senhor tinha todo o direito, Senhor, de nos destruir, mas por causa do seu amor, o Senhor proveu Jesus para nos salvar e nos libertar. Deus nos ajuda, nos fortaleça, nos capacite a lutar contra o mundo que tenta destruir nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a lutar contra a nossa própria natureza carnal que tenta nos destruir. Senhor, socorro, salva-nos, te necessitamos. Jesus querido, te amamos, te necessitamos. Espírito Santo de Deus, querido e amado, ajuda-nos, intercede, socorre-nos, te necessitamos. E nós oramos humildemente, no nome poderoso de Jesus. Amém. Hermanos, Deus los bendiga, no nome de Jesus.